Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo. Começando mais um Não Almoce Sozinho, nas belas e elegantes instalações do Poleiro do Galo, no Vale do Ipê. Feliz de ter a sua companhia aqui em mais um almoço. E eu me lembro que quando eu cheguei em Juiz de Fora, me apaixonei de imediato por essa cidade. Em determinado momento passei a enxergar a cidade de outra forma. Comecei a conhecer algumas obras desse meu convidado, que me fez ter um olhar diferente para alguns pontos da nossa linda cidade. Com o passar do tempo, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, hoje posso chamar de amigo. Esse cara que eu admiro demais, tem uma linda história, é um dos nomes muito representativos da arte e da cultura da nossa cidade. É com muito prazer que eu trago para a minha mesa, Gerson Guedes, que prazer te receber, que seja muito bem-vindo ao Não Almoce Sozinho. Que alegria te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Eu queria começar sabendo quem é o Gerson Guedes. Bom dia, né? Eu, primeiramente, quero agradecer a você e é uma honra muito grande poder estar participando aqui, almoçando com você, nesse espaço que você tem criado, mantido e assim, com persistência, eu sei, né? Nessa tentativa de manter a divulgação da nossa cidade. Então, assim, me sinto muito honrado por ocupar um lugar assim, que já foi ocupado por grandes profissionais liberais, empresários, e só você mesmo com a sua sensibilidade para poder trazer aqui alguém ligado às artes, né? Que eu acho também importante que mostrar essa vertente da cidade. Então, quero lhe agradecer em primeiro lugar. Tinha que trazer alguém, a autora do Gerson Guedes. Você é natural de Juiz de Fora mesmo? Eu nasci, meu nome é Gerson Esteves Guedes, eu nasci em Juiz de Fora, 1957, e muito pequeno, né? Passei quase toda a minha infância em Santo Antônio do Chiador, que é onde está localizada a primeira estação ferroviária de Minas. Olha, curiosidade. Eu tenho aprendido muito nessa mesa aqui, mais uma curiosidade, eu não sabia. Ela é de 1869, inaugurada por Dom Pedro II, que é onde a ferrovia entra em Minas Gerais, né? Então, daí já começa a minha grande ligação com as estações e a ferrovia, essa coisa toda. Então, volto mais a me fixar mesmo lá, minha origem materna, minha origem paterna é Valadares aqui também, que era também outra estação, como eu digo sempre, banhada pela ferrovia, né? E então, volto a ter uma permanência maior em Juiz de Fora, a partir dos 7, 8 anos. Então eu deixo de desenhar os trens e começo a desenhar os bondes, né? Então é essa história que vai acontecendo. Como é que foi o início do menino aí? Como é que foi a sua descoberta aí pela arte? Eu digo que a questão da arte, ela nos é inerente. Eu conheço pessoas, tanto da música, de outras linguagens, né, das artes, que aconteceram o mesmo processo meu. Eu não sei de onde vem e nem sei para onde vai, mas ela se fixou em mim, pelo menos temporariamente, na minha vida de matéria, né? Porque a arte, na verdade, ela é uma materialização do espírito, da alma, é a comprovação desse mundo, é o que te aproxima do divino, de uma outra esfera até desconhecida. Eu penso dessa forma, né? A arte na sua pureza, a arte na sua... Eu encaro como uma religião, como uma oração que tem que ser feita todo dia e que você não consegue fugir dela. Ela acontece com você, né? Como qualquer outra profissão onde a pessoa se identifica de fato com ela. Então eu muito pequeno, lá no terreiro das fazendas, né? Eu passava os dias desenhando no terreiro da fazenda, que procuro trazer, o traço é o mesmo, o traço ele veio comigo, é o mesmo traço até hoje.
ele não foi aprendido, ele foi me passado, né? Por forças que eu digo hoje assim, que eu procuro entender, né? Então eu tinha essa compulsão por ficar desenhando no terreiro da fazenda o dia todo com meus gravetos, porque era uma vida muito sem recursos, sem condições de interior, de comprar um caderno, um material. Né? Então a minha infância era acertar o terreiro e passar o dia desenhando. E começo também praticamente a escrever sozinho, porque o ato de escrever nada mais é do que desenhar e fazer uma sequência de desenhos, né? E eu achava o formato das letras, eu queria saber o que aquilo queria dizer, entendeu? E eu começo então a desenhar ali, os meus tios, os primos mais velhos. Eu não sei se fosse hoje, né? Talvez me colocasse numa condição de uma criança especial, sim, uma coisa assim, porque as outras brincadeiras não me interessavam muito. Você se isolava ali no mundinho da arte. Naquele mundo do desenho, e pelo que eu mais me encantava, que eram as pessoas, o trem de ferro. O trem de ferro para mim era uma coisa... das estações. Porque a gente saía de Juiz de Fora, parava em Três Rios, pegava um trem, mudava de local e descia na estação de Chiador, depois pegava um caminhão para poder chegar lá na fazenda, aquela coisa toda. Então, essa coisa, a estação, ela sempre me provocou uma alegria e um desconforto, entendeu? Porque e tinha uma pessoa que morava próximo à estação e que a gente ficava muito lá na casa. Então eu via aquele movimento da estação. E a estação encara como a própria vida da gente, né? Ela tem momentos de muita agitação, sim, e momentos que ela está totalmente silenciosa. A estação sem o trem, sem as pessoas, ela é um local de reflexão, de silêncio total. Então, quando aquele ponto de fuga que apontava lá e vinha aquele dinossauro de ferro dentro da estação, com aquele movimento de gente... Aquele burburinho, aquele frenesi era tudo, e de repente, daí a pouco, tinha um sujeito varrendo o chão da estação, a estação estava vazia. Calmaria. Era aquela calmaria, como é a vida, né? Então, eu sempre falo que a estação são os nossos momentos da vida, né? E as pessoas que vão passando por nós são os passageiros, né? Nossos familiares, nossos amigos, né? Sim. Até um dia que você vai pegar um trem definitivo. Né? Então, uma outra estação. O começo foi esse, né? E eu venho, quando começa o período escolar, em Juiz de Fora mesmo, essa coisa toda, eu começo então já a desenhar no papel, essa coisa toda. E aí eu adoto o bonde como uma referência, porque o bonde também me lembrava o trem lá do interior. E o bonde era uma coisa espetacular. Eu ainda peguei o bonde durante praticamente 12 anos, né? O bonde parou de circular em Juiz de Fora em 69. E eu nasci em 57, então até os 12 anos, né? Mais principalmente dos 7, dos 6 aos 12, né? Eu me lembro do bonde, eu sempre desenhando o bonde, porque eu também achava, era a gente e um veículo de ferro, né? E a liberdade do bonde, o vento, a não ter portas, né? Opa, tá chegando nossas delícias aí do puleiro. Muito obrigado. Então, aquela movimentação do bonde também era a transferência de identidade visual que eu tive. Certo? Obrigado, Moisés. Obrigado, mãe. Então, assim, esse começo não tinha como fugir do desenho, porque o desenho ele me cobrava isso todos os dias, né? E dando uma sequência, assim, acontece um fato que vai modificar bem. Mas eu quero que você conte esse fato já, porque eu vou aproveitar para convidar o pessoal que está nos acompanhando aí para saborear as delícias do Puleiro do Galo. De terça a sexta a gente tem aqui um almoço executivo, você escolhe a sua proteína, mais 3 acompanhamentos,
ou um dos clássicos do puleiro, como filé Oswaldo Aranha, que é um dos seus preferidos aqui, né? Que Com já está certeza. experimentando hoje. E final de semana, espaço infantil, uma área para confraternização, um ambiente muito aconchegante, um atendimento de primeiríssima qualidade. Então a gente espera aqui no Puleiro do Galo. Bom apetite aí. Muito obrigado. Eu já sou frequentador antigo. Sim, a turma te conhece aqui. Hoje o Valdeci, nosso habitué aqui, tá de folga, e hoje o Moisés que está nos atendendo aqui. Moisés é ótimo. É o baiano do Puleiro do Galo aí. Perfeitamente. Obrigado. Obrigado. Mas meus pais, meu pai, ele tinha toda essa habilidade manual. Então, o meu nome é Gerson Esteves Guedes, eu adoto o nome Gerson Guedes, porque essa habilidade manual, ela é muito comum na família Guedes, que é a família que vem aqui de Valadares, dessa região aqui. E da lado da minha mãe, né, a coisa da música, essa coisa toda. Então, mas os dois eram pessoas simples, não é? Meu pai sempre mexia com terra, gado, e depois muito também com serralheria, essa coisa toda, entendeu? É a habilidade manual. E eles se separam, eu ainda menino, né? Eu já morava no Alto dos Passos, né? Nasci no bairro de Lourdes, eu tenho até um texto sobre isso, que eu venho fazendo o contrário do Rio, Paraibuna, né? Então, assim, que eu vejo que cada vez mais meu caminho é Minas Gerais. Eu não nasci para ir para o litoral, eu nasci para subir a montanha. Sim. Tá? Então, eu saio do antigo Morro da Boiada, que é bairro de Lourdes, e venho São Mateus, Alto Espaço. E então, com essa separação deles, houve uma transformação muito grande na nossa vida, né? Que foi, assim, praticamente a desestruturação da minha família, eu mais 3 irmãos. Cada um vai um tempo morar com um parente, essa coisa toda, e eu vou ficar bem mais sob custódia da minha irmã mais velha, mas morando bem com a minha avó paterna. Em frente ali, mais ou menos na ponta do Alto Espaço ali, que é na Padre João Emílio com a Moraes e Castro. É quase que onde o bonde fazia a curva ali, né? Ali você ficava admirando o bonde passar, hein? Você acabou se formando, virou professor do Colégio de Aplicação? Isso. Isso também é importante, né? Nunca ter parado de estudar, mesmo nesse período muito difícil, né? Então, o meu primeiro ofício fui engraxate durante um bom tempo ali na Praça do Bom Pastor, onde eu lavava os carros e engraxava o sapato. E tinha um tio que tinha uma mercearia na esquina da Procopio Teixeira com a Avenida Rio Branco. E o tio Zé Guedes, ele me dava aqueles blocos de nota fiscal que usavam 2, 3 vias, aquela confusão toda. E quando eu não tinha ninguém para engraxar sapato ou lavar carro lá da praça, eu ficava desenhando os bondes que passavam, as pessoas, e o pessoal gostava daqueles desenhos, fazendo caricaturas, aquela coisa toda. E a minha avó fez para mim uma colcha de retalhos, que eu até trago até hoje nos quadros, que estão aí esses retalhinhos, a máquina de costura, né, que é sempre em homenagem a ela, né? Eu vou olhar só com outro olhar agora, que é característica. É uma série que eu estou começando, chama Visões do Quarto de Costura, que eu pretendo que sejam as próximas exposições, né? Onde eu faço o texto e vou fazendo homenagem a Francisca, que era minha avó. Então, com essa colcha de retalhos, eu rodava, por exemplo, o Bom Pastor todo ali, pegando sapatos, anotando de quem era, aquele negócio todo. E uma vida muito difícil, entendeu? Sem muito referencial e assim, mas não parando de estudar. Eu tive que estudar em 3 grupos porque havia todo esse processo de filho, de mãe separada na época. Era um troço. Sim, era uma época. Uma outra época e era. 65, 70. Então,
Dali eu tenho uma promoção muito grande na vida. Eu saio da caixinha de engraxate e vou trabalhar de balconista numa quitanda no final da Rua Marechal, né, ao lado da antiga padaria False, uma das mais antigas de Juiz de Fora. E lá no balcão, trabalhando como atendente lá e tudo, eu conheço uma coisa muito boa, que é a caneta esferográfica e o papel canson, que embalava massas de cigarro, aquela coisa toda. Aquilo para desenhar era aonde eu adquiro o hábito só desenhar a caneta. Eu nunca usei lápis depois para desenhar. Sempre desenhei a caneta, esferográfica, nanquim, porque o erro, ele acaba trazendo uma beleza. O lápis você acaba corrigindo. Você corrige, sem dúvida. Então, eu começo a desenhar com caneta no balcão. E ali aprendo várias mazelas da vida do final da Rua Marechal, né? Que é a questão até da contravenção, que é o jogo de bicho, essa coisa toda. E eu tinha no borborinho ali, né? Aquela vida boêmia que tinha naquela época toda ali, né? Eu fui para ali com 12 anos, trabalhar no balcão de uma mercearia, entendeu? Em algum momento esse burburinho, essa vida, interferiu na sua obra, Muito. A sua obra você sempre quis retratar o trem nos bondes, mas Juiz de Fora, né? Os pontos de Juiz de Fora. Como é que foi essa busca aí, essa identificação com... Desde menino, uma coisa me interessava demais. Por que Juiz de Fora? Era um nome, é um nome. Você não vai ter Juiz de Fora em lugar nenhum do mundo, a não ser aqui, não é? Então, eu sempre perguntava a uma professora, a uma pessoa mais velha, por que ter esse nome? E muita gente me dizia, é um juiz que veio de fora, que esteve aqui, tudo. Eu falava, mas não é possível, né? Mas quem foi esse juiz? Quer dizer, a curiosidade da arte, né? A observação, e eu tenho dito muito isso hoje em dia, o diferencial, o primeiro quesito da arte é você ser um observador. Sim. Né? Sem E dúvida. ter a sensibilidade e ter a observação. Sem esses dois quesitos, você não vai caminhar dentro de um processo artístico. Você vai fazer cópia de alguma coisa. Não é? Então, assim, isso aí está, né? Procurando sempre. O saber observar, o mesmo saber ali, ouvir. naquele desenho cotidiano, aquilo sempre me interessava. Né? Tem umas passagens interessantes que tinha, onde eu trabalhava, tinha essa questão do jogo de bicho, então eu tinha que fazer um carógrafo. Desenhando o perfil dos policiais que vigiavam o jogo do bicho. Então, lá dentro do estabelecimento, já tinha o desenho. Um carógrafo. Que a gente chama na escola de carógrafo. Ó, esse é polícia, então fazia a caricatura para o pessoal saber. E quando estava sendo feito o jogo de bicho nos fundos da quitanda, né? Tinha um código, se você falasse Baeta, que era o Tupinambás, que era lá perto, te escondia tudo. Então, pelo chamado carógrafo, ó, esse é policial, tá vindo aí, fala Baeta. Então, são coisas. E eu acabei o trem, não fiquei livre do trem, nem ele de mim. Porque, na verdade, nessa quitanda, eu era ambulante do Xangai. Eu ia para a Praça da Estação, vender sanduíche, o chamado Chopinho Zé Vaz e o Guaraná Pérola. Dentro de uma cesta, ia para lá, para a estação. que vinha de Santos Dumont, né? Ele vinha, Santos Dumont até Matias. Então, a parada principal dele era ali. Então, tudo isso foi sempre marcando minha trajetória, meu desenho, o relógio da quase Londrina, né? Da Praça da Estação, né? Então, aquilo ali também marcou muito aquela vida ali da Praça da Estação. Né? Tá aqui, está sempre aparecendo no meu trabalho. Né? E ali tinha uma vida, um movimento de música, é interessante. A Praça da Estação, para mim, é o nosso Pelourinho, que nós ainda não descobrimos. Tá interessante, é gostoso o papo aí, mas eu vou chamar um breve intervalo. Já já a gente volta com mais curiosidades, conhecendo um pouquinho mais desse grande artista da nossa cidade. Já já a gente volta.
Encontros têm o poder de marcar histórias. Do almoço de domingo em família, às reuniões que celebram conquistas, das conversas entre amigos, às noites que merecem ser comemoradas. Há mais de 18 anos, o Puleiro do Galo é palco de momentos especiais. Um lugar onde o cuidado no atendimento se encontra com uma gastronomia marcante, pratos preparados com atenção aos detalhes, uma carta de vinhos selecionadas e drinks que convidam a prolongar a experiência. Aqui no Puleiro do Galo, a casa é sua. Estamos de volta aí, conversando aqui com o Gerson Guedes, e eu queria saber um pouquinho que você falasse um pouquinho das exposições, das suas obras aí. E eu tive o privilégio de conhecer alguns anos atrás a Estação Cheador, né? Que é um belíssimo espaço ali também. Queria que você falasse um pouquinho dela, em Ibitipoca. Queria que você falasse um pouquinho dela, o trabalho que você realiza lá também, e das suas exposições, das obras. E você não só, né, na pintura, mas na literatura você também nos surpreende, nos encanta com a sua... Muito obrigado. Na verdade, eu começo o meu período de exposições em 1979, porque eu vou fazer o curso de desenho e plástica na Universidade Federal, né? Eu passo um tempo, trabalho, depois desse período na Marechal de balconista, eu vou ser operário na fábrica Indústria Reunida Maravilha. Conheço Carlos Gonçalves, que é um excelente artista, que me ajuda muito, me orienta muito. E depois dessa fábrica eu vou para o Exército, saio do Exército, entro na universidade no curso de desenho e plástica. Então vou conhecer pessoas como Arlindo Daibert e outras pessoas que também me ajudaram muito. O professor Zé Alberto Pinho, Afonso Rodrigues, professores que me incentivaram. Então, eu começo a fazer exposições a partir de 1980. Hoje eu contabilizo 49 exposições individuais, por várias cidades. No exterior também? Também. No exterior, eu rodei com o Circuito Internacional de Arte Brasileira, como artista convidado, né? Eu fiz exposições na França, em Bangkok, na Espanha, no Consulado do Brasil na Espanha, em Londres. Levei meu trabalho bem e tive assim, uma resposta muito legal. Então eu começo a fazer essas exposições e a minha primeira exposição, ela teve uma repercussão muito legal, porque ela se chamava Cartas de Minas, onde eu pegava cartas, até conseguir isso, que eu já conhecia desde a minha infância, um baú, sim, que era o caminhão de leite que levava aquelas cartas. Então, aquelas que ele não localizava o destinatário, ele guardava lá. E depois ele me presenteia, quando ele para com o caminhão dele, esse baú que eu já havia pedido a ele. Então eu exponho aquelas cartas, preservo o nome das pessoas e vou pintando sobre aquelas cartas. Eu faço uma transição da linguagem do verbal para o não verbal, né? Associando, e daí começa a jogada da literatura com a pintura, que é esse diálogo, né? Então foi seu início. E aí eu sou obrigado a começar a criar um texto explicativo, uma base poética para o trabalho visual. E aquilo me despertou interesse muito grande, e a partir daquilo todas as exposições, geralmente até hoje, né? A última exposição que eu fiz foi Quermesse nas Alturas, eu componho primeiro um texto. E foi lá na Estação de Artes, lá em Ibitipoca. Eu componho um texto, e desse texto eu vou pegando verso a verso e vou tentando traduzir numa composição plástica, né? Porque, na verdade, tem um provérbio muito antigo, da antiga Grécia, né? Do Simeão de Céu, um pensador grego, que ele diz o seguinte: a pintura é uma poesia silenciosa, né? E a poesia é uma pintura que fala. Perfeito. Certo? Então, são artes irmãs, né? Que eu acho que a sua cognição, ela parte do mesmo, veio ali para criar uma ou outra, né? Então, eu começo a fazer exposições a partir de 1980, no Centro Cultural Pro Música, fazer exposições, vou conquistando prêmios, graças a Deus, como em 1996,
o prêmio da capa da lista telefônica, que era vamos supor assim, em Minas Gerais, era o maior prêmio que existia na época. Então a minha obra... Uma das suas obras já figurou então, próximo a isso aqui. Então, é o mesmo traço. Sim, então, quando eu saio na capa da lista telefônica, expande o meu trabalho para diversos locais, e aí eu começo a receber convite para exposições, essa coisa toda, né? E essa exposição Cartas de Minas, né? Eu rodo por várias galerias com editais, na Assembleia de Minas, no Centro Cultural dos Correios, no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal em Brasília, no Rio de Janeiro, até que essa exposição acaba na Casa de Minas, que é em São Paulo, onde ela é adquirida por um colecionador paulista. Então, isso vai abrindo espaços, né? E sempre conseguindo um prêmio aqui, outro prêmio ali, sempre dentro dessa trajetória, e mandando coisas para o exterior. E depois eu pinto uma outra exposição de uma grande repercussão, que foi a história do café, que até o amigo Almir, lá do antigo, não sei se pode falar, do Café Toco, né? Ele compra toda a exposição, transforma no projeto, produzimos um livro sobre a história do café e rodamos com essa exposição o Brasil todo também, até no Centro de Referência Nacional do Café no Rio, tá? E levando essa exposição nas cidades onde o café foi de suma importância para o desenvolvimento, como foi Juiz de Fora, né? Sim. O Ouro Verde. Foi muito expressivo aqui, né, há anos atrás. Né? O café é que transformou Juiz de Fora, né? Pela metade do século XIX, né? Então, assim, Juiz de Fora acontece, eu defendo sempre isso, o café é que fez a grande mudança de Juiz de Fora. Enfim, então eu sigo com essas exposições em Juiz de Fora, em outras cidades e tal, e paralelo a isso, em 1985 eu já dava aula na rede municipal, na rede estadual, dava aula de História das Artes, dava aula de desenho geométrico, dava aula de desenho, pintura, estética, né? Trabalhei até no Conservatório Estadual AID França-Americano, né? E eu passo num concurso para trabalhar no Colégio de Aplicação João 23 da Universidade Federal. Sim. O que me dá um apoio para poder prosseguir com a pintura. Porque viver de arte... Sobreviver da arte... Não... é muito difícil. Eu vou chegar a gente tem esse cardápio maravilhoso aí do Puleiro do Galo, mas tem o cardápio indigesto. Era uma das coisas que eu ia te perguntar. Viver de arte no Brasil é difícil. É muito difícil. E uma outra coisa, assim, um artista consagrado, renomado como você, com prêmios e exposições mundo afora, a cidade reconhece com devido valor? Ou de fora tem mais importância? Ou é preciso morrer para receber de verdade, né, toda a honraria, toda, né, os aplausos que você merece de fato? Eu tive uma experiência porque, como eu nasci e fui criado, e por ter que me virar, aprender a grande arte que se chama venda, né? É uma arte. É uma arte espetacular. Vender o seu produto, é um desafio enorme também, certo? Sim. Então eu, assim, não tive, entre aspas, essa dificuldade, né? Mas eu precisei de uma profissão paralela que me desse apoio para ela. Que acho muito difícil a pessoa viver única e exclusivamente de arte aqui no nosso país, em todos os setores, porque hoje você tem várias redes de apoio, essa coisa, que eu também nunca me envolvi. Eu sempre procurei iniciativa privada. Então tem um livro que nós lançamos há 2 anos atrás, com a história de Juiz de Fora, com meus quadros, que quem bancou foi o amigo Jovino Bahamas, porque ele também achou um produto interessante para a empresa dele. Não foi um gasto para ele, foi um investimento. Sem dúvida. Então você tem que transformar o seu produto artístico em um investimento, não um gasto. E não viver o tempo todo só querendo que o poder público resolva a sua carreira. Porque o que acontece é que tem muita gente que acha que o poder público tem essa responsabilidade o tempo todo. Né? Ele tem sim, eu acho, dar incentivo para novos artistas,
né? Essa questão social da arte, eu acho importante. Agora, viver patrocinando pessoas que já não precisam disso. Né? A gente vê isso muito acontecendo, né? Com essas leis, Em todas as linguagens artísticas, né? Bom, enfim, eu sei que entrando na universidade, sendo um professor, tendo a minha remuneração, me facilitou. E eu fui procurando alternativas. Eu criei, por exemplo, grupos de consórcio para poder negociar o meu trabalho, mas ia oferecer, perguntar. Né? Eu acho que se o artista se colocar num pedestal e achar que alguém vai vender para ele, que alguém vai... Né? Saber onde você coloca o seu trabalho, qual o momento de colocar, qual o momento de aparecer com o seu trabalho, qual o momento de se distanciar. São coisas que você vai aprendendo. Seu feeling, a sua sensibilidade. São 50 anos de exposição, são 50 anos dentro disso. Agora, a cidade... De vários nãos, né, ao longo da... para cada um sim, 20 nãos, e saber que é um mundo onde tem muitas vaidades, muita disputa, essa coisa toda, entendeu? Entender isso e encarar com naturalidade. Nem todo momento vai ser bom, nem vai ser ruim o tempo todo, né? Não abrir mão do que você acredita, do seu trabalho, né? Ter um estilo próprio, ter uma identidade dentro do seu trabalho. Porque você vão chegar aqueles que sabem valorizar, né? Vai ter gente que não vai gostar, mas tem outro que vai gostar. Então, assim, isso também é fundamental. Dentro do seu trabalho você ter identidade. Quer seja na literatura, na música, na arquitetura. Por quê? As pessoas não compram só o trabalho, elas compram uma obra. Né? Então, se cada hora... Toda uma história ali por trás. Uma história, ela compra não o que você faz, ela compra um pedaço de você. Da sua história, da sua trajetória. Então, hoje é o branco que está bom, então eu vou fazer tudo branco. Amanhã é tudo preto, amanhã é a tela em branco, amanhã, então, você acaba se perdendo. Perde a sua identidade. A sua identidade. Né? Isso é muito importante, né? Até para a meninada nova, porque eu digo assim que... eu não sei o que a IA vai arrumar com isso. Né? Mas eu acho que por ela... Mas é um tema interessante, porque a gente vê... Se a arte pura, a arte em si mesmo, ela é algo da alma, ela vai ter mais dificuldade de captar. Não vai captar. Mas, de fato, a gente vê assim tudo, né? Na mídia, nas propagandas, na arte pessoal usando IA absurdamente e acaba virando tudo mais do mesmo ali. Não tem alma, realmente não tem aquele toque, aquela identidade. Mas isso aí também é passageiro. Outro dia mesmo, falei com uma menina num documentário que nós temos, que é o seguinte: a complexidade é tal que muito em breve o simples vai ser o contemporâneo. Acho que a gente vai voltando, aquela volta às origens. Então, o desenho simples, o traço simples, ele vai acabar conquistando as pessoas, porque o resto é tudo muito complexo. Né? E ainda voltando àquela questão de Juiz de Fora, eu, assim, enquanto Juiz de Fora, eu acho, qualquer lugar, a sua cidade é isso mesmo. Você tem que sair, você tem que mostrar que você é alguém que tem qualidade lá fora, sabe? E lutar pelos seus espaços, essa coisa toda, né? Também é normal a obra do artista ser valorizada depois da sua morte, porque ela deixa de ser uma coisa que não vai ter mais. É uma exclusividade que você tem, não é? Sem dúvida. Então, é saber exatamente como colocar no mercado o seu trabalho. Isso é muito importante. E dificilmente alguém vai te ensinar. E você foi desenvolvendo aí ao longo da sua vida. E até isso também me ajudou. Eu me formei em desenho e plástica, olha só como é que é diverso. Me formei em administração de empresas, na Faculdade Machado Sobrinho. Né? Eu saí do desenho, fiz um mestrado em literatura brasileira, né? Porque eu gostava muito dessa ligação da literatura com a pintura, né?
E fui procurando meus espaços, essa coisa toda é isso aí. Isso foi construindo esse artista aí. E outra coisa, nunca me colocando. Eu, por exemplo, não gosto de ser chamado de artista plástico. Isso eu acho, quem lhe dá esse título é o meio onde você vive. Sim. Né? E como você se define? Eu sou um espírito que procura desenvolver através da arte. Né? Então, através da pintura, da literatura, eu sou um ser ainda de desenvolvimento. Se eu vou ser um artista ou não sei. Sabe? Eu acho que aí quem lhe define é o meio que você vive e a obra que você deixou construída. Entendeu? Deixa eu te contar então que você já evoluiu muito, viu? Porque... Consagradíssimo. Não, mas eu trabalho muito. E realmente então assim, eu um trabalho admirável. Eu saio do magistério e me aposento na universidade em 2015 como pró-reitor de cultura. Fiquei 3 anos como pró-reitor de cultura, onde eu procurei democratizar os espaços da universidade, dar acessibilidade ao público, porque eu queria fazer um retorno por tudo que eu recebi do poder transformador da arte. Sem dúvida. Se não fosse a arte na minha vida, eu não sei o que eu seria hoje. Então, dar essa oportunidade e construir, então, a Estação de Artes em Bitipoca, onde a gente leva escolas, A estação grupos. foi construída quando? 2019. Né? Quer dizer, o que trem... é lindíssimo, a gente vai passar algumas fotos de lá. E tudo. Na verdade, o trem nunca chegou até lá. Mas eu já conheci Bitipoca há muitos anos e eu digo que Bitipoca, para mim, e a própria Estação de Arte, ela é a própria vida, ela é inspiração e expiração. Durante a semana você inspira, porque é o silêncio, é onde você produz, você trabalha, e a inspiração é o movimento de turista, no final de semana, onde você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Sem dúvida. Né? A gente abrange aí mais de 130 cidades aqui pela TV Alterosa, Zona da Mata e Vertentes, Sim. além de Juiz de Fora. As pessoas que estão nos assistindo aqui, nos acompanhando, como fazem para visitar? É frequente a exposição? Nós temos, eu mais esse período de festa, questão igual agora que eu abri uma exposição. Sempre tem alguns sempre eventos. Evento, então, né? sempre nessas épocas de evento. É isso. Sempre vai estar, às vezes, aberto. Ou eu tenho lá um contato. Nos finais de semana? Eu tenho meu contato, a pessoa me liga, eu arrumo, tenho uma pessoa para abrir, para o pessoal poder visitar, conhecer. Eu não mantenho aberto direto, porque é uma instabilidade muito grande, é um público flutuante muito intenso, entendeu? Assim, você não tem uma previsão, Sim. sabe? E assim, nós levamos muitos grupos, escolas, como no último final de semana agora, que foi a escola municipal lá com mais de 100 alunos, entendeu? Então, assim, e grupos aqui, eu faço parte também aqui da Academia Juiz de Fora de Letras, então o pessoal já foi, Academia Rio Branco. Sim. Então, assim, a ida desses grupos, né? E lá eu tenho todo o memorial do trem contando a história da ferrovia e a justificativa. Por quê? Não é porque meu desenho, minha obra é nascente numa estação ferroviária. Então eu construí uma galeria reproduzindo parte da estação de Chador. Realmente da sua vida, da sua história. Geralmente quando a gente vai ficando assim mais idoso, né? A gente dá essa guinada à nossa infância, das né? memórias, quer voltar para então, os bons tempos da infância. Então a gente mantém a estação e sempre com obras minhas que estão lá. Mesmo ela estando fechada, a pessoa vai ter todo... e o espaço é muito bonito também. Eu tentei fazer uma coisa que o meu espírito vão poder acompanhar várias fotos encaixasse aí lá. Da região lá. Mas você falou que não deu para contar os perrengues, dá para contar alguns aí, quando você está almoçando aí, né? Muitos perrengues aí, né? Muito. Mauro Cruz que me fala das suas histórias, ele te admira muito. Ele também, gosta. meu xará. Mas essa época aí do táxi, por exemplo, lá, eu dormia dentro dos táxis. Você trabalhou, né? Trabalhava de engraxate na praça. Porque eu morava com a minha avó, mas na verdade já tinha uma família de tios que morava com ela, com mais 6 filhos. Então não tinha como, eu dormia no quarto da minha avó. Então tinha
muitas noites eu não voltava para casa dela, dormia lá pela rua mesmo. Por isso que eu assinalei aquele banco, porque é ali que eu dormia. Sim. Eram outros tempos, né? Vamos ver, uma criança com 10 anos dormia na rua. Sim. Entendeu? E aí o pessoal dos táxis ficava com pena de mim, né? Como que era difícil a vida. O cara largava o táxi no ponto de táxi e ia para casa de ônibus, para não gastar gasolina. Era mais barato. Aí alguns deixavam eu dormir lá dentro do carro. Até que um tio falou, não, você não vai ficar aí não. Aí me levou para essa quitanda dele. Ah, foi aí que você começou É. a trabalhar, né? Muito gostoso bate-papo, mas infelizmente o tempo é curto. A gente volta já já para um cafezinho. Na volta para o cafezinho, eu queria que você me contasse quem você traria para sua mesa. Eu trago pessoas que de fato eu admiro muito, que têm uma história linda aí, seja no empreendedorismo, nas artes, né, nas lideranças diversas que a gente tem na nossa cidade. Você é uma delas. E eu queria saber quem você traria. Já já a gente volta para um cafezinho. Voltando naquele momento gostoso do cafezinho, a gente costuma brindar aí com um cafezinho. Obrigado demais pela Obrigado sua a você presença pela aqui. oportunidade. E um bom mineiro não dispensa aí o cafezinho, não tem jeito. Mas a gente estava comentando aqui nesse breve intervalo aqui, você não parou, não para realmente, e recentemente, 2024, teve um prêmio, né, em São Paulo. Aí eu já estou na política de conseguir algo e assim, até que para impulsionar a sua carreira e tudo, a Universidade de São Paulo, a USP, cria esse prêmio Arte e Literatura, onde você tem que fazer uma conjugação entre pintura ou literatura, uma associação entre fotografia, duas artes. E eu, com uma obra chamada A Bailarina, a Grua, eu comparo uma grua levantando os prédios com uma bailarina. E ponho esse texto, que chama Criaturas e Arquitetura, onde eu argumento o que é mais longevo. E a pessoa, geralmente, ela confunde, ela acha que ela vai durar mais tempo, né, material, do que sua própria obra, e não é, né? E comparo isso, então fiz e conquistei esse prêmio, um prêmio a nível nacional, que foi muito importante para mim também, que abriu novas portas. Sem dúvida, te dá muita para uns visibilidade, 60 a né? mais aí em São Paulo. A obra ficou exposta lá no Centro Cultural da USP durante 4 meses, né? Sem dúvida, muita visitação. Muita visibilidade. visitação, e foi muito importante também para o meu trabalho. Até em Bitipoca, recebi pessoas que tiveram lá, quiseram tiveram conhecer contato com o trabalho lá e foram atrás de um trabalho meu em Bitipoca, né? Perfeito, isso é maravilhoso aí. É não parar, né? Não podemos parar, não. Não, de jeito nenhum. E para finalizar, quem o Gerson Guedes traria para sua mesa aí? Alguém que tenha te inspirado, alguém que você gostaria de almoçar? O que eu traria que foi a pessoa que transformou todo o meu destino, que é a Joana d'Arc Bom Tempo. Entendeu? Minha companheira, e ela, na verdade, transformou, como a arte transformou minha vida, ela ajudou a transformar a confusão, o ciclone que é a arte. Transformou o artista. Com certeza, e ela sempre foi o meu esteio, o meu apoio, a mãe dos meus filhos, mas não só pela mulher que ela é, pela ela ter tido a paciência, né? Ela ter tido o senso de como que eu vou controlar essa cabeça doida, né? Como que eu vou ajudar a organizar. Então, ela até hoje é a pessoa, por exemplo, que cuida das contas, e não me impediu de sonhar. Sem dúvida. Ela se tornou uma parceira que não teve o sentido da possessão, né? Ele é o chão que deixou você... Deixa eu andar na nuvem até hoje. Então, um beijo aí para Joana d'Arc. Um beijo, Joana d'Arc. Muito bom. Finalizando aí, Juiz de Fora, algum recadinho para os artistas que estão começando? Eu mando um recado, e principalmente porque Juiz de Fora começa agora, afinal de uns 10 anos para cá,
a fazer um reparo que são nos artistas negros, né? Nós sempre tivemos uma população de maioria negra e a gente tem toda a história que você procura da cidade, é uma história branca, né? Nós temos que procurar dar mais espaço. Nós temos autores hoje, por exemplo, como a Cláudia Viscardi, que eu procuro ler todos os autores de fora, que vem fazendo esse movimento, vem resgatando isso, né? E também dizer, não só, principalmente para aqueles que têm uma situação social às vezes difícil, que a arte é um caminho. É possível pela arte, sim, né? Porque a arte, eu sempre digo isso, a arte... É um caminho difícil, mas um caminho possível. Mas um caminho compensador, né? E outra Sim. coisa, a arte, a educação, o esporte, elas são coisas assim divinas e é o antídoto contra a violência. Não tem outro caminho se as autoridades, se as pessoas não investirem nesse tripé para nos afastar dessa questão da violência, né, dessa coisa da anticultura, né? Então a cultura, ela é assim um prolongamento do nosso espírito. Sabe? Ela vai trabalhar com sensibilidade do ser humano. Então, assim, procure sempre estar do lado da cultura, procure a música, a literatura, o teatro. Isso sempre vai fazer bem para você. Sim. E vai fazer com o crescimento em qualquer área que você, da vida que você for. São caminhos que podem te salvar. É lógico, deixa a arte te transformar, deixa se levar, não tenha medo não. Transformado aqui com esse nosso bate-papo aí. Obrigado demais pela sua presença aí. Muito Obrigado bom ter você na mesa. Obrigado a você que nos acompanhou aí. Te espero no próximo sábado aqui às 13h30 aqui na TV Alterosa. Beijo no coração.